castigo, esperando o correio, a carta da avó de Pedro. Fica aqui comigo, vou passar um café enquanto espero. Nunca, em mais de 20 anos, eles haviam interrompido essa correspondência. As cartas eram a única certeza da vida dele. Às vezes, quando tinha alguma novidade, um pouco mais, mas certo, uma vez por semana, Pedro vivia nas cartas. Acendendo um cigarro no outro, enquanto conversava com a amiga à frente, Adelaide ia limpando o esmalte vermelho e borrando de escuro a ponta dos dedos. Depois, pegava um palitinho fino de madeira e ia limpando meticulosamente os cantinhos. Cutículas. Essa era uma das palavras que só as mulheres usam. Depois, ela ficava contemplando mais ou menos meia hora, depois de ter soprado uma por uma. Mais tarde, com a lida dos copos e talheres na pia, ela esquecia o minucioso trabalho, que seria refeito na sexta-feira, sem falta, depois do almoço. Assim como era sem falta as cartas da avó de Pedro. Pois é, amiga. Pedro saiu de Figueira com 17 anos. E lá se vai ele. Cara, chegou, parou em Salvador e por aqui ficou. Mas a promessa das cartas feita na rodoviária foi cumprida religiosamente. Me escreve, Pedro, que eu prometo te escrever também. Conte tudo para sua avó, eu te escuto e aconselho. Pode me falar de tudo. Na minha idade, nada mais espanta. Deus te acompanhe, ilumine o teu caminho. Um beijo seco e uma tentativa de disfarçar a lágrima. Dona Mereciana era dura. Não gostava de demonstrações tolas de afeto. Mimo estraga. O neto ia estudar em São Paulo. A primeira carta escreveu na estrada. Chegou em Salvador e por aqui ficou. E agora essa carta que não chega? Será que não está doente? Hein, Samanta? Amiga, não me chame de Samanta. Samanta tinha um riso largo, com todos os dentes, e ela esse arremedo aqui na boca. E antes que você diga que está muito bem feito, uma obra de arte do Tonísio, eu lhe digo, está tão bem feito que não combina com o resto da cartaça. Esse piano aqui, ó, é mais a dentadura da Barbie Face. Sabe aquela boneca da cabeçona? Sabe nada. Joga o cigarro pela janela. Samanta sabia as danças da moda. E eu morro de vergonha só de olhar para essas danças de hoje. Não tem canto nenhum que eu andei. Eu já vi tanta sem vergonhice. Até criança de 4 anos dança isso. Depois acontecem as coisas e não se sabe por quê. Sacudi a ponta dos dedos. Samanta era fresca. Às 7 da manhã, depois de uma noite daquelas, parecia saída do banho, propaganda de sabonete. E eu vivo no calor dos infernos, um pudim de banha, velha, suada, gasta. Sacudia mais ainda os dedos. Pedro odiava que ela falasse assim. Depois de tantos anos, ainda a achava deliciosa. Mas para ela, o que antes era encanto, hoje tinha virado excesso. Eu vou te chamar de quê, criatura? Ah, me chame de Adelaide, que é meu nome mesmo, ou de Dedé. Dedé, não é engraçado? Dona Dedé. É assim que o menino do prédio me chama, Dona Dedé. Ah, primeira vez que me chamaram de dona, eu quis morrer. É aí que a gente toma ciência que está envelhecendo. É dona, minha tia, a senhora. Ixi, depois a gente se acostuma. Tinha graça eu te chamar de Dedé. Sônia esperava olhando a porta a cada 5 minutos. Jantar às 8, pontualmente.
A ansiedade lhe fazia lembrar de uma metáfora americana. Butterflies in the stomach. Nunca ela tinha entendido com tanta precisão o significado dessa expressão. Ela pensou em tomar um uísque, mas teve medo que qualquer relaxamento excessivo pudesse, de alguma maneira, prejudicar a ordem desse jantar. Ela era a anfitriã. A essa altura da vida, ela era uma anfitriã desenvolta, sofisticada, tendo já recebido chefes de Estado, políticos, embaixadores e até artistas de cinema. Ai, Betinha, eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu exercia essa ingrata função de hostess. Infame na estreia, eu bebi além da conta e manchas vermelhas se espalharam por meu pescoço, mostrando a minha falta de preparo e traquejo. Coloca ali, Betinha, as flores. Tá ótimo, assim. Ai, mas com o tempo a gente aprende. Como a gente aprende. Hoje eu sei nomes de vinhos, sequências de pratos, talheres, lido bem com mariscos, sobremesas, suplá, contorno de garfes e toda a parafernália necessária ao sucesso do evento. Essa minha habilidade foi fundamental para o nosso desenvolvimento. E agora, meu Deus, de que me adianta esse conhecimento? Eu não estou preparada para esse jantar. Esperando Pedro na rodoviária, Du pensava, quando o carteiro chegou. Em meio a contas e panfletos, uma carta. No envelope, um nome já nas cinzas da memória. Dulcina. Ao contrário das cartas da avó, a carta de Dulcina era quase um telegrama. Tão falante, na carta do foi econômica. Dizia apenas: Pedro, volte. Esse ano. Não demora muito. Pedro sentiu saudade de Du. Tinha esquecido o quanto a amava. Deu um arrepio só de pensar em voltar àquela casa. A casa da avó era de uma austeridade angustiante. As paredes eram brancas, a louça branca, os lençóis brancos. Hoje Pedro entendia que era uma casa excelente, espaçosa, ventilada, sólida. Seu único, porém, era a ausência de qualquer frivolidade. Nenhum quadro na parede, nenhuma flor no jarro, sem enfeites, sem bibelôs. Para ele, aquela casa foi uma verdadeira prisão. Achava a casa feia, pobre, se bem que nessa época ainda não sabia o que era pobreza. Du era responsável pelas poucas cores da infância de Pedro. Esquece Samanta, nega. Ela está morta, enterrada, carpida, esquisita. Agora essa carta aqui não chica. Nega abandonou a conversa. Sabia que Samanta ou Adelaide, como ela insistia em ser chamada agora, não abandonaria o tom. Samanta chorava a perda da juventude como quem chora uma de luto. Diariamente se despedia da sua beleza de outrora, contando e recontando o dinheiro da plástica. Desde que magreza virou moda, Samanta economizava, sucessivamente inteirando e voltando a desinterar para qualquer coisa da casa. E eram tantas as emergências, tantas as contas, era tanto sobrinho, pequenas surpresas, a última parcela, o brinco penhorado, a amiga devendo agiota, o aborto da prima, o dentista. No fundo, Pedro desconfiava que esse dinheiro por diversas vezes esteve nas mãos de Samanta. E ela deliberadamente adiou seu sonho, feliz mais na espera. No fundo, talvez ela soubesse que cirurgia nenhuma traria de volta o brilho do olho. Para isso não tinha inventado nada. Que passatempo tolo é esperar a morte. Ciente que é certa, não atrasa nem adianta, vem certa. Mas pelo menos me deu tempo de organizar meu fim. Não deixe, padre, que façam nada diferente, o senhor promete? Quero que seja assim, acho que eu tenho esse direito. O que não couber no caixão, toque em fogo. Vai pra terra comigo tudo que foi meu. Se eu tivesse
alguma coisa de valor, até venderia para pagar o enterro. A cachaça que esse povo vem beber. Não peçam nada, Pedro. A esposa dele é rica, gente de bem. Não quero que pense que a família dele não pode nem pagar para os seus mortos. Eu tenho umas economias. Deve dar. Não quero nada de luxo. Vou morrer como vivi, de maneira simples, mas honrada. Que horas já são, Netinha? Quase 8, dona Sônia. Daqui a uns instantes ele vai chegar. O que eu vou dizer? Eu sei que eu tenho que ser polida, sem dúvida. Eu sei ser polida. Por mais que me desça na garganta espinhos, eu sei ser polida. Regra número 1, sorriso. Regra número 2, cautela. Regra número 3, ai, Netinha, desce a campainha. Ai, o rapaz pelo menos é pontual. Não é? Oi, mãe, cadê? Já chegou? Oi, filho, ainda não. Ai, meu Deus. Como parece com o pai. Tatiana não chegou ainda. Já devia estar aqui para receber seus convidados. E especialmente ele, o rapaz escolhido. Ai, meu estômago. O que é que eu vou dizer? O capitão não chegou a conhecer o neto. Teria tido muito orgulho dele, como eu sempre tive. Pedro sempre foi um menino de ouro. Mirtes também não chegou a ver o filho crescido. Morreram jovens, Mirtes e o marido. Desastre de automóvel. Criei meu neto como se fosse meu filho. O senhor sabe, padre, o filho homem que o capitão tanto quis. Eu não queria enterrar todos os meus. O capitão, Mirtes, meu pai, meu amor. Sônia esperou durante a adolescência dos seus filhos pela rebeldia que um dia certamente viria. Preparou-se para conversas sobre sementinhas e outras metáforas cretinas. Preparou-se para conversas sobre drogas, abortos, escolhas profissionais. Nada. De nada sua pretensa erudição na arte de criar filhos lhe adiantou. Os dois passaram incólumes por todas as intempéries hormonais. Nunca perderam ano na escola, nunca ligaram o som alto, nunca tomaram pileque, nada. Muito pelo contrário, eram jovens adoráveis, exemplos de filhos, Tatiana e Júnior. Ela continuou preparada para todas as conversas que precisaria ter. Nada. Preparou-se para cabeludos, drogados, tatuados, nada. Nenhum vício, nenhum escândalo, nenhum amor desvairado. Até que um dia... Mãe, vou me casar. Seria felicidade em qualquer lugar, era um pesadelo aqui. Casar? Com quem? Marque um jantar, sem excessos. A família dele é muito simples. Gente muito correta, mas simples. Ai, meu Deus. Gente simples traduz-se por pobre. Ai, um rapaz pobre. Pobre, mas honrado. Diria o meu pai se fosse vivo, não sem uma certa ironia. Honrado. Essa palavra só me lembra Pedro. Mas Heitor, o meu marido, não estava aqui para me ajudar numa hora dessas. Nosso casamento repousa no porta-retratos. Para afastar o fantasma da carta que não chegava, Pedro pensava em Lúcia. Para ele, ela era uma lembrança boa, doída, mas boa. Ele nunca a tirava do pensamento. Eu sabia, eu via.
Pedro falava sozinho o tempo todo, falava com Lúcia o tempo todo. A imagem era para ele um consolo, assim, uma bênção para todo momento. A cada passo do dia. Era assim. Lúcia, querida, o que você acha? Lúcia, meu bem. Lúcia, meu amor. Nem sei como se chamaria ela hoje. Talvez só Lúcia. Talvez só. Ele sabia que esse não era o nome dela. E sempre se perguntava por que ele, Pedro, tinha dito o seu nome verdadeiro. Naquele tempo, isso era perigoso. Era melhor assim, que ela pensasse que Pedro era um codinome. Seria melhor. Na realidade, será que ela ainda lembrava dele? Ele nunca soube o que contaram a ela. Podia achar até que ele era um covarde, mas não era. Abrir mão de Lúcia foi sua maior prova de bravura. É meu sobrinho. Quer dizer, sobrinho neto. Nem sei, viu? Pedro hoje é um homem feito, mas para mim ainda é um menino. Olha a foto dele. Bonito, não é? É antiga essa foto. Nessa época ele não saía da minha cozinha. Ficava lá olhando as travessas como se estivesse vendo uma obra de arte. A senhora acredita que a primeira vez que ele viu o amarelo foi com os meus quindins? É que as cores só apareciam em compotas e geleias. É que Ciana, minha irmã, a avó dele, sempre foi muito comedida, muito séria, não gostava de nada extravagante. Pedro nunca conseguiu entender direito o parentesco com Du. Diziam que era irmã de Ciana, irmã de criação, que fora trocada por 2 sacos de farinha numa dessas secas, que era afilhada dos pais de Ciana, sobrinha. Outros diziam a boca pequena que era filha do bisavô com a empregada. Vá lá se saber quem ela era mesmo. Aposto que era a filha do teu bisavô, aquele velho descarado. Riso da Samanta de outrora. Du também era especialista em comidas de dendê. Não que estas comidas fizessem parte do dia a dia de Pedro. A sobriedade das paredes entrava pelos pratos. Pouco sal, pouca gordura. Faz muito bem para a saúde. Eu nunca tive nada, nem gripe. Dizia Ciana. Banho frio, dormir cedo, acordar cedo, comer pouco. A vida da gente, mulher, era dura. Mas eu me divertia com pouco, sabe? Cantava no coral da igreja, organizava a quermesse, batizava tanto menino. Mas Ciana nem isso. Eu cansei de acordar com os gritos de Pedro no meio da noite. Acordava suado, desesperado. Era o pesadelo que sempre voltava. Ele revivia nos sonhos aquela tarde. O céu estava tão escuro que não dava nem para ver as horas. Eram 3 homens. O mais baixo falava mais que os outros 3. Ele, na realidade, não gravou a cara dele, apenas as vozes. Essas vozes lhe acompanhariam tanto quanto o sorriso de Lúcia. Um passaporte, um carro e garantia de sair daqui bem, sem um arranhão. Em troca da moça. A família dela podia escolher te apagar, mas o cara é um tipo fino, especial. Cara bacana esse teu sogro. Tu some e nunca mais vê a moça. Ela volta pra casa e depois nem vai lembrar dessa farra. Como que é? Quer pensar? Mergulhou mais uma vez a cabeça na água. O frio doía na caixa da mandíbula. Outro mergulho. Através da água. Lúcia! Deixa a luz. Nunca mais ver Lúcia. Nunca mais. Nunca mais. Ir embora. Um passaporte por Lúcia. Tosse. Tenta respirar. Tosse.
cansada. Quero que me enterrem com minhas lembranças. Quero que partam comigo meus sonhos e pesadelos, meus pecados, minhas lembranças, cartões de aniversário, congratulações, pêsames, bilhetes de viagens, contas, meu véu de noiva, crediários, mechas de cabelo, 3x4, dentinho de leite, primeiras letras, minha filha, vestidinho de crisma, listas de compras, chaves em portas, meu homem, receitas, recordações, berloques, minha imagem de São Miguel, a farda do capitão, meu chale, meus óculos, meu neto, meu segredo, tudo que foi meu. Me enterre com meus medos, superstições e saudades, meu luto, minha labuta, até o canalha que levou minha filha, Mirtes. Pedro, a foto de Mirtes. Meu amor, todas as minhas memórias, recordações e saudades de bodas, farras e funerais. Te dou 5 minutos. Eu sabia. Tu não tem culhão. Vai largar a moça? Frouxo. Larga esse puto aí, não sabe nada. Eu se meter a besta, comer a grafina, se enxerga. Eles continuavam falando, mas Pedro não escutava mais nada. Só pensava em salvar Lúcia. Salvar de conviver com a miséria. Abandonar o seu amor, era essa a sua prova de amor. Nunca mais haveria, conforme combinado. Mas ela estaria livre. Poxa, Pedro, falando sozinho? Sapoquente não, a carta chega já. Por alguns minutos, ele esqueceu a carta sem falta, a avó em Figueira, Samanta e seus calores, e por alguns instantes, era só Lúcia, como o dia seguinte. Sozinha para receber o noivo da filha, o tal rapaz pobre, mas honrado, Sônia se entretia com antigos álbuns, e esse tempo de espera a levou no tempo. Quem eu fui, quem eu sou. Naqueles anos da ditadura, eu acreditava em coisas que não se recomendava acreditar. Queria um mundo melhor, queria derrubar o poder. Eu fico agora olhando essas fotos e eu não me reconheço mais. Olha pra aqui, Dadinha, que engraçado. Olha esse cabelo. Que cabelo era esse? Era o meu cabelo, mas eu não me reconheço mais. Saia indiana, incenso, comida macrobiótica. Você imagina, Dadinha, que eu comi aqui um dia? Luta armada, clandestinidade, aparelho. Eu fui presa. Mas eu não cheguei a ser torturada porque meu pai
conseguiu me liberar com a condição de me endireitar. E eu me endireitei. Casei com o Heitor, ele tinha sido meu namorado pouco tempo antes. Eu estava grávida, de 2 meses, de junho. Heitor nunca me perguntou nada, sempre se sentiu o pai dele e nós não tocamos nesse assunto. Eu casei com a barriga espremida, debaixo de tanto pano. Estava tão magra, não dava para ver. Pai do meu marido, pai do meu filho, Pedro, sumiu. Eu nunca mais soube dele. Eu não sei, ele pode ter sido morto, ele pode ter sido exilado, pode ter entregado a turma toda. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Dele só ficou o codinome, Pedro. Mas eu sei que esse não era o nome verdadeiro dele, como o meu não era Lúcia. Dulcina morava na casa de Paredes Brancas. Uns dias como parente, outros dias como empregada, ainda que sem receber salário. A verdade é que Du cumpria ambas funções. Cuidava dos assuntos domésticos como empregada e se metia na vida dos outros como parente. Du nunca se sentava se Ciana estivesse de pé. Sempre era a primeira a acordar e só dormia depois que Ciana apagava a última luz. Um protocolo secreto das duas. Mas era a única que ainda desafiava, em voz baixa, quase nada, a matriarca desta reduzida família. Uma frase dita por Du quando Pedro tinha mais ou menos uns 7 anos, abriu o primeiro quebra-cabeça da sua vida. Ciana, você está fazendo com esse menino é um crime. Oh, Pedro, meu Deus, o que sua avó pode estar fazendo com você? Que crime? Pedro pensou na vida reclusa, pensou na ausência de amigos, pensou até na casa toda branca como uma coisa criminosa. Mesmo com pouca idade, ele sabia que alguma coisa não lhe era dita, mas bastou um olhar de Emereciana para calar a boca da irmã. E ele nunca ficou sabendo que crime era esse. Pedro nunca soube nada de estranho, nada. Mas aquela frase nunca lhe saiu da cabeça. Que crime era esse? Pedro está voltando para a casa da avó. Em 3 dias se ajeitou e veio, apavorado com a perspectiva de rever a casa toda branca, de rever a avó, de rever Du, de se rever. Você não procure Pedro para pedir nada. A gente se ajeita. Não quero que ele se preocupe comigo, só isso. Eu estou falando sério, Dulcina. Não escreva e não telefone nunca. Deixe que eu faço isso. Eu lhe proíbo de dizer qualquer coisa. Eu nunca tive ciúme de Lúcia, não. Ela era quase um fantasma na vida dele, quase uma santa de devoção. Na época dela eu não andava com ele, não. Conhecia ele lá da casa de Dona Vilma. Mas só de longe, a gente não tinha nada, não. Era só amigo. Bebia junto só. Eu não podia deixar de receber e ele não podia pagar. Aí passavam uns tempos, ele sumia, depois voltava, pedindo para ficar. Um dia, Pedro voltou todo estrupiado, pedindo para ficar escondido. Conversou secreto com Dona Vilma. Oxe, menino, escondido. De polícia. Vixe, Pedro deu pra ladrão. Mas não era essa polícia, não. É a outra polícia. O Pedro, comunista. Mas não é possível. Me enterrem com tudo que foi meu. Segundo vizinhos, essas foram, mais ou menos, as últimas palavras de Dona Emereciana, que os mais chegados tentaram transmitir o mais fielmente possível a Pedro. Pedro, seu único neto, há tantos anos distante, teria que voltar a Figueiras para enterrar a avó e todos os seus pertences. A velha tinha caixas, baús, quinquilharias escondidas, única herança para deixar para Pedro. A casinha branca, que já foi uma das melhores do bairro, tinha sido engolida pela cidade à volta. Depois de vendida, daria pouco para arcar com os débitos feitos nos últimos meses. Nunca dissera a Pedro que precisava de ajuda. Pedro vivia bem na capital,
Casado com uma moça rica, mas os negócios, o trabalho o impediu de voltar lá por quase 20 anos. 20? Quase 30. Pedro foi a noção do tempo, noção de tudo. Ai, abraçado que tinha envelhecido, abraçado naquela rodoviária que tinha crescido espantosamente. Pedro se veria há tempos. Quantos anos? 26, 27. Pedro, aos 17 anos, com uma malinha na mão, indo estudar em São Paulo, para fazer fortuna e buscar a avó. A avó era tudo para ele. Era a mãe que ele não teve. O pai, a professora, amiga, mistério. Sina contava a Pedro uma história maravilhosa de sua mãe. A menina do retrato. Vestida de branco, parecendo primeira comunhão. Parecendo um anjinho de noiva. Vestido branco. Casou-se tão cedo, Mirtes, com um homem tão bom, tão honrado. Pois sim, honrado. Ela foi muito feliz com seu pai. Foi uma pena um acidente tão cedo. Pedro sempre achou estranho que seu pai e sua mãe tivessem sumido da história. A única referência que tivera a vida inteira fora de Mirtes vestida de noiva, tão moça. Quando Pedro era criança, costumava conversar com a foto da mãe. Mirtes tinha se casado tão jovem que parecia Pedro ainda uma criança. E a foto da mãe foi a sua única amiga, a única companhia e o único consolo para sua irreparável solidão. Ele ia à escola e às vezes à igreja, mas, tímido como era e sob o olhar vigilante da avó, nunca conseguiu fazer um único amigo. Não visitava ninguém, nem ninguém lhes visitava. Pedro, por vezes, inventava pecados só para ter o que conversar com o padre. Eu enviei de Pedro no dia que eu voltei para casa dos meus pais. Um filho na barriga, quem é que vai pensar em revolução? Onde anda Pedro? Onde anda a Lúcia? A ditadura levou Pedro e o tempo levou Lúcia. Ai, esse rapaz não chega. Minha filha vai se casar. Ela não precisa do meu consentimento, muito menos da minha bênção. Eu que fui ateia um dia. Pedro se dizia ateu com uma fé inabalável. Chamava de justiça o que outros chamam Deus. Heitor mal se abalou. Parabéns. Disse seco. Minha filha se casaria com o rapaz que escolheu. Estava certo. Heitor e eu pensamos logo em pacto pré-nupcial, em separação de bens, essas coisas. Quem em estado de paixão pensaria nisso? Mas, para nosso espanto, o rapaz concordou com tudo. Não queria nada dela. Minha filha sequer me contou onde conheceu. Eu não sei nada. Tatiana me sonegou as informações desse romance. Eu não sei o que ele faz, não sei quantos anos tem, não sei nada. A única informação que eu tenho é que a família é simples, muito simples. Era assim que eu imaginava a família de Pedro no interior. A avó, a tia, me parecia tão intenso, tão importante. Era tão singelo o amor dele por elas. Eu tinha tanta inveja de uma família assim. Mas meu pai jamais teria permitido que Pedro fosse o meu marido. Porque para ele, honestidade, delicadeza, caráter, nada disso tinha importância. Se não tivesse dinheiro, se não tivesse posição. E eu não me reconheço hoje, Betinha, porque eu penso exatamente igual ao meu pai. Pedro tão culto, tão preparado, mas na vida deu errado. Ele não conseguia se fixar em nada. Ele estudou eletricidade, trabalhou no comércio e agora rodava num táxi. Mas em nada ele era exatamente bom. A sua única especialidade era a alma feminina. O tempo que rondou a casa de Dona Vilma fez com que ele conhecesse profundamente as mulheres. Ele era tão novinho que a menina nem cobrava. Pelo contrário, lhe mimavam com regalias que não estavam à venda. Era um
pedaço de goiabada, um cigarro, água quente para o banho. Essa gentileza não estava à disposição de qualquer um. E em troca, aquele menino triste e calado se escutava. E isso elas não encontraram em homem nenhum, nem em seus sonhos de casa montada, e muito menos nos delírios de sobrenome de marido. Cala a boca, Dulcina! Falei que estava morta porque pra mim ela tá morta. Ela e o marido dela. Morreu meu sonho, morreu minha esperança, morreu tudo com Mirtes. E ele vai ser mais feliz sem saber que a mãe dele era uma vagabunda? Que a mãe dele teve filho sem pai? Filho da mãe só. Tô protegendo Pedro da vergonha. E você não me fale mais disso? Dulce apiedava do menino tão distante do mundo que às vezes, sem que Ciana soubesse, o levava à feira ou ao armazém de seu basto. Mas tal qual o pássaro de gaiola, ele não sabia voar. Sequer olhava para as outras crianças ou se divertia com o passeio. Ficava inquieto na rua, queria voltar logo e ter de volta a companhia da foto da mãe. Na adolescência, fotos de atrizes substituíram a desbotada imagem de Mirtes. E ele ficava horas a dialogar com suas musas. Mas como este ônibus está atrasado? Achava curioso que todas as mulheres de sua vida tivessem tido nomes falsos. O seu primeiro amor foi uma atriz de cinema, depois uma guerrilheira e uma puta. Todos com seus sobrenomes, suas alcunhas, seus perfumes, suas armadilhas. E a vida de Pedro era toda falsa. Menina, você sabe, a cada semana ele contava para a avó uma história mais maluca do que a outra. Eu nunca entendi para que aquela farsa toda. Não, nega, não era enfeitar a realidade, melhorar um pouquinho, não. Não, era pura fantasia, tudo lorota. Uma vida linda, honrada. Eita, Pedro doido. Sabe, eu queria conhecer as velhas, mas Pedro nunca falou em voltar. E se voltasse, ele não me levava porque ele tem vergonha de mim. Vergonha de quê, mulher? Tu é a mulher mais honesta que eu conheço. Tu é amiga, tu é boa, é capaz de tirar a roupa do corpo para dar para qualquer infeliz. É boa até para quem não merece. Isso lá paga o resto. Fiz vida, nega. Tive tanto homem que nem me lembro, perdi a conta. Eu tive doença, fumo que nem uma caipora, bebo, falo palavrão, fiz 2 abortos. Tem ilusão não. Pedro nunca falou em voltar para lá, mas se falasse, se voltasse, não me levava. Quando a gente faz uma coisa errada, com o intuito de fazer o certo, a gente está errado? Às vezes é necessário. Deus é testemunha. Eu só pensei no bem dele esses anos todos. Nunca disse a Pedro nada que pudesse causar preocupação, nada que atrapalhasse a vida dele. E acho que fiz bem. De meu mesmo, mulher, nunca tive nada. Tudo era de Ciana. Pai, a mãe, os vestidos, o marido. Quando Ciana casou, ninguém me perguntou se eu queria casar junto. Mas lá fui eu, para cuidar da casa de Ciana, da filha de Ciana, o marido de Ciana. Era como se eu e ela juntas fosse uma, sabe? O padrinho chamava a gente de meu sol e minha lua. Um dia eu vi as filhas da vizinha conversando. Diziam que tinham medo dele, que ele parecia um psicopata. Psicopata, que tal? Uma delas riu e disse que o pai achava que seu Pedro era uma das melhores pessoas, de melhor caráter que ele conhecia. E tinha ficado assim por causa da Revolução. Que ele não quis entregar a mulher e ficou estéril, e aí depois ela sumiu e ficou sem ela e sem nada. É muito culto, sabia? Não
Não sei por que motorista. Meu pai adora ele. Minha mãe também acha esquisito. Mas comigo ele é bacana. Até prometeu me ensinar a dirigir, se meu pai deixar. Aquelas palavras da vizinha, daquela moça, ficando na minha cabeça, girando. Aquela história toda de Pedro contada por outras pessoas parecia muito mais terrível. E a moça que ele amava não era eu, nunca fui eu, era a Lúcia. Eu cheguei a amar Pedro, eu falei para isso. Contei mesmo para ele sobre o meu sentimento. E ele não me dizia nada, que era para não mentir. Ele só mentia para a avó dele. Para não me mentir, quando eu dizia que amava ele, ó, ele me abraçava e balançava a cabeça. Mentia, ele só tava pra... Aí foi passando. Até que um dia eu deixei de amar também. Como Ciana era mais velha que eu um pouco, as roupas dela depois ficavam para mim. Vim ter roupa minha, eu já era adulta. Quando criança, brincava com as bonecas de Ciana. E depois fui cuidar da casa de Ciana depois do casamento. Quando o Mirtes nasceu, o capitão começou a rondar o meu quarto. E um dia ele entrou. Eu deixei. Se não fosse eu para tirar o resguardo, era outra. Achei melhor para a Ciana que fosse eu. Pensei nela. Juro, por esta luz que me ilumina. Ai, as mãos do capitão sempre tinham cheiro de fumo, eram quentes, grossas. Ciana não gostava. Ia pro quarto como quem ia pra forca. E depois eu fui me acostumando e até gostava. Não, nunca dissemos uma única palavra. Nem ela, nem ele, nem eu. Eu acho até que ela sabia se sentir aliviada, sabe? Não sei. Mas ficamos assim os três. Nós duas como se fosse um. O sol e lua. Por que meus filhos não me confiaram segredos? Tudo que eu quis quando eu tinha 20 anos foi que alguém me ouvisse. E eu quis ouvi-los. E eles não tinham nada para partilhar comigo. Um silêncio sempre. Quem são esses que eu chamo de meus? Fotos. Foto na parede, foto em porta-retrato, foto em álbum. Foto com anotações formais. Primeiro banho, primeira escolinha, primeira comunhão, formatura, batizado. Foto. Falta página nessa história. Tem um hiato entre nós. Talvez o mesmo hiato que um dia houve com meus pais. Mas eu quis ouvi-los, eu quis diálogo, eu quis cumplicidade, eles que não quiseram. Eu me vejo repetindo os mesmos erros da minha mãe. Casamento morno, um sobrenome no eu, convenções e falta de coragem. Ai, o que é que Pedro diria se ele me visse hoje? Eu sonho com ele até hoje. Mas no sonho, o tempo não passou. Eu vejo a gente com arma na cintura, uma paixão no peito. O que é que Pedro diria se ele me visse hoje? Se ele visse que a menina corajosa que ele conheceu virou um robô que sorri, uma boneca que sorri em foto. Será que ele imagina que ele tem um filho? Será que ele imagina que a minha vida continuou sem ele? E que é uma vidinha de merda essa que eu levo? Eu me recuso a acreditar que Pedro morreu. Eu me recuso a acreditar que Lúcia morreu. Ainda sou eu. Ainda sou eu. Mas Lúcia não se chocaria com o casamento da filha com um rapaz sem posses. E eu concordo com tudo que me manda. Tatiana, você conhece esse rapaz direito? Tem certeza que não existe nenhum interesse econômico? Separação total de bens. Lúcia se chocaria com um casamento sem amor, como o meu.
Mas eu nem posso dizer que eu não amo Heitor. É diferente. Betinha, por favor, olha o gelo. Cresci ouvindo as pretas conversando enquanto lavavam roupa. Eu era menina. Elas achavam que eu não estava prestando atenção. Uma delas tinha um amante. Vivia sem lei com ele. A mãe dela tinha sido escrava e tinha feito um juramento que a filha não ia receber ordem de ninguém, nem de feitor, nem de marido. Era a única que tinha o sorriso aberto. Escolhia seus homens e vivia bem com eles. Mas na primeira grosseria, na primeira desfeita, mandava andar. Minha mãe, quando soube dessa vida leviana, mandou a moça embora. Mas era assim que todo mundo pensava naquela época e que muita gente ainda pensa hoje. É a única coisa que uma mulher não pode deixar de ter: honra. Pode ser feia, pode ser burra, pode ser doente, mas tem que ter honra. Pedro pequeno vivia grudado com a foto de Mirtes, a foto da primeira comunhão. Nessa época, Mirtes não se adornava, nem rendas, nem anéis, nunca pintura, nada de perfumes. Se Ana não gostava, a Mirtes também não ligava. Se Ana achava feio moça se arrumar. Limpeza, sim, mas enfeite para ela era coisa de mulher à toa. Mirtes gostava era de ler romances, pintar porcelana. Queria ser enfermeira na guerra para cuidar de feridos. Veja só, acabou a guerra sem que Mirtes tivesse idade para ser enfermeira. Ah, mulher, eu achava que Mirtes não pensava nessa coisa de homem, mulher, que era minha menina. Mas qual? Mirtes? Tão miúda, tão franzina. O amor se parece tanto com uma coxa, a única peça do enxoval que um dia quis ter. Eu sonhava com um noivo que viria e dormiria comigo nessa coxa. Esse noivo nunca veio. Eu desisti de esperar. Botei a coxa no uso. Era azul no começo. Passou o tempo. Um rasguinho aqui, um fiapo aqui. E porque a gente gostou tanto daquela coxa, a gente tenta remendar, né? Mas a gente sabe que ela nunca mais vai ser a mesma. Ah, eu gostei tanto daquela coxa e gostava tanto de Pedro. Cheguei a gostar muito dele. Tentei remendar sempre, muito, a coxa rasgada, né? Ai, Pedro ficou grosso, mal falava comigo. Aí o café não sai. Pedro esfriou, a coxa desbotou. Mas fica aí. Rasgada, poída, manchada, mas fica aí. Não dá nem mais para remendar. Mas fica aí, Pedro, fica aí. Não tenho coragem de jogar esta coxa fora. Não tenho coragem de mandar Pedro embora. Até que um dia vira pano de chão e a gente nem reconhece mais o amor que a gente teve um dia. Eu nunca fui apaixonada por Heitor. Casei cedada. Fui exilada dentro de casa. Coração exilado, me deixei levar. Tempo passava, barriga crescia. Medo, militares, armas. Meus companheiros sumidos. Eu lembro de tudo. Eu lembro das grades. Eu lembro da parede mofada, do frio, dos gritos. Eu passei 3 dias numa cela folhada, nua.
E sem saber o que podiam estar fazendo com ele. Eu casei. Eu tenho um nome para meu filho. E ele não sabe. Um dia passou na televisão uma greve, uma confusão, e eu ouvi o meu filho dizer: Prende, baderneiros. A polícia tem que entrar pesado. Não adianta não, filho. Esse povo não tem jeito. Todo ano é uma greve. A gente tenta tratar como igual, olha o que recebe de volta. Por isso que a polícia tem que botar pra fuder. ai, se ele soubesse quem ele é. Meu filho foi gerado em ações, em passeatas. Ele é filho do calor da minha juventude. Ele é filho de Lúcia e Pedro. Tentou, fez o que pôde. Mas eu não pude amá-lo. É diferente. Esse rapaz que não chega, já é quase 8. Mas a descaradinha da Mirth já estava era de olho comprido para um sujeito feio, estranho, feio como a necessidade, magro, morto à fome. Até hoje eu nunca entendi o que foi que Mirth viu naquela criatura. Ciana não podia nem saber do jeito que ela era. Ainda bem que nessa época ela ficava mais pela fazenda. O capitão já tinha morrido, deixou ela para tocar a fazenda, criar o gado, a filha. Ela preferiu ficar na roça e eu fiquei para cuidar de Mirth, que estava ainda no colégio. Mirth era tão estudiosa, caprichosa, uma letra bonita. Mas aí Mirth caiu de amor por essezinho. Era artista, trapezista, um desocupado, tocava violão, um errante. E a menina... A minha filha ama esse rapaz e ele ama a minha filha. E por que eu estou sofrendo desse jeito? Porque eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em amor. Se amor existisse, Pedro não tinha me deixado. Pedro não tinha sumido. Pedro não tinha morrido. Se amor existisse. Heitor não me deixava sozinha agora. Heitor não me deixava sozinha sempre. Se amor existisse, eu saberia dos meus filhos. Eu saberia deles, mesmo se eles não me contassem nada, eu saberia naturalmente. Como foi, Tatinha, que eu não vi que Tatiana estava apaixonada? Eu não vi nada. Ai, se amor existisse, eu ainda seria a Lúcia, com o cabelo solto no vento. Da última vez eu vi Pedro, se amor existisse, eu não tinha esse inverno nos olhos e a boca seca de quem não diz mais nada. Na minha família nunca tivemos moça desonrada. Nunca ninguém deu para ladrão. Não passamos vergonha. Não temos misturas. Mirth casou-se com um homem bom. Foi uma pena o acidente tão cedo. Eu fiquei viúva e honrei a memória do capitão. Meu neto é um homem de negócios, bem-sucedido, rico, casado com uma moça muito direita. Lúcia é o nome dela. Pedro só me deu orgulho. E agora que a morte não chega, eu queria abraçar Pedro mais uma vez. Queria conhecer Lúcia. Ela sempre manda lembranças para mim. Esses anos todos eu só soube deles pelas cartas de Pedro. Mas vou morrer satisfeita. Cumpri minha missão na terra. Ai, Deus, eu acho que Pedro é maluco mesmo.
Você acredita que ele estudava folheto de viagem para depois contar para a avó como foi em Nova York, em Paris? Meu Deus, eu nunca entendi aquela novela toda. Eu perguntava a ele se ele não se atrapalhava. Você precisava ver a cara que ele me olhava. Parecia que aquela era a vida dele mesmo. Eu conto para minha mãe, que já está velha, né, que eu estou bem, que Pedro está bem, que o salão está dando dinheiro. Essas coisas para dar um gosto, né? Para não preocupar. Mas dizer que casei, comprei carrão, viajei, que isso, que aquilo, isso eu nunca fiz. E essa paixão foi o que de pior podia acontecer. Mirtes deu para mentir para a mãe. Para fugir de casa de noite, quando a gente dormia, aí ela se pegava com logo demais. Sei que Luciana queria casar amigos, era de branco, homem direito, trabalhador. Não precisava nem ser rico, mas que fosse honesto, que respeitasse a casa. Por tal, não respeitava era nada. Ai, padre, na hora de morrer a gente quer mais é ficar em paz. Não me arrependo de nada. Protegi Pedro, só isso. Não vê o que ele é hoje? Um homem de bem. Se eu tivesse pensado diferente, se eu tivesse deixado ele saber de tudo, saber quem era a mãe dele. Quando Luciana descobriu que Mirtes estava enrabixado pelo sujeito sem rumo, Luciana enlouqueceu, quis mandar Mirtes para um colégio, quis matar o cabra, quis polícia, mas não teve jeito que desse para ela largar dele. Ele já era homem dela. Oh, menina, que falta de juízo. Mirtes gritou com Luciana, coisa que eu nunca imaginei. A senhora imagina isso? Uma filha gritar com a mãe? Eu vou, mãe, com ou sem sua bênção. Ele me ama, acredite. Eu vou ser feliz, mãe. A senhora sabe o que é isso? Sabe nada. Eu vou ser feliz com o homem que eu amo. Amo, mãe. Amo. Isso não é amor, minha filha. Isso é maluquice, isso passa. É coisa da mocidade. Acredite em quem já viveu mais um pouco. Você ainda é tão menina, Mirtes. Não entende as coisas da vida. Quando tudo isso passar, você vai se arrepender dessa burrada que está fazendo. Amor não enche barriga. Amor não paga conta. Não conserta quem é torto. Esse sujeito não vale nada. É só olhar pra cara. Sua condição é outra. Não se misture. Depois que seu pai morreu, nossa vida está mais difícil. Mas isso também passa. Pois foi assim. Mirtes disse que tinha direito à herança do capitão, que não era mais criança, que ia casar com o seu consentimento da mãe. Mulher, eu sei que ela arrumou a trouxa, pegou joias, vendeu coisa, fez o diabo e foi embora. Mas Ciana disse a ela: se sair por essa porta pra seguir esse vagabundo, pra mim é o mesmo que sair num caixão. Esqueça que tem mãe e nunca mais volte aqui. Você não vai envergonhar a memória de seu pai. Quando passamos a primeira noite juntos, eu vi Pedro escrevendo de madrugada. Ai, aquilo me deu um medo. Naquele tempo eu vivia com medo. Mas também que ideia maluca de Pedro escrever assim de madrugada, no escuro. Aí ele me mostrou. Era uma carta para a avó dele. E na carta ele contava que ele tinha conhecido a mulher da vida dele. Que a gente estava noivo e que quando a gente casasse e tivesse um filho, botava o nome do avô dele. Eu achei tão lindo aquilo, tão engraçado. E eu nunca tive a oportunidade de dizer a Pedro que eu aceitava. Eu aceitava, assim, esse estranho pedido de casamento. Pouco tempo depois, eu fui presa. E eu nunca mais vi Pedro. Quando o dinheiro acabou, o vagabundo deu para bater em Mirtes.
esfregar a mulher na cara dela. Bebia todo dia. Um dia ela apareceu, escondido de Ciana, porque para Ciana ela estava morta. Ah, com saudade da mãe, coitada. Ela sabia que não tinha volta. Mas eu disse a ela que não se preocupasse, que o menino estava bem. Mas que menino? Mãe tá criando um menino? Que esquisito, mãe pegando um menino para criar. Mãe? Mirtes perguntou espantada. E eu fiquei pensando. Se Pedro não é filho de Mirtes com o artista, quem era Pedro? Oxe, Ciana enlouqueceu. Dizer para todo mundo que era filho de Mirtes com o artista, que Mirtes tinha morrido com o pai do menino, que era avó do pobre, criar um menino trancado dentro de casa com medo de tudo. Fiquei foi só, padre. No mesmo ano morreu meu pai, morreu o capitão. Fiquei só para cuidar da fazenda, dos bichos. Logo eu, que nunca tinha cuidado nem da casa. Era Dulcina que cuidava da casa. O capitão cuidava da fazenda. Tinha uma menina que me ajudava com Mirtes. Tinha condição. Tinha marido. Tinha abrigo. De repente não tinha mais nada. Sabe o que é isso, padre? É um buraco que abre no chão e engole a gente. E eu tive que engolir o buraco. Boa noite, como vai? É um sorriso estudado, é um sorriso do autômato já de costume. Quando o rapaz chegasse, iriam pousar para mais uma foto na qual ela estaria sorrindo. Um sorriso de mentira. Ai, Pedro, me desculpe. Eu abandonei Lúcia em alguma gaveta. Desculpa, Heitor. Lúcia, ainda nada. Será que eu fiz mal em não ter contado nada? Nunca, para nenhum deles. Eu só quis poupá-los. E poupar alguém da dor é poupar da verdade. E a verdade é o único bem imprescindível. Tão imprescindível que eu vejo que eu vivi sem verdade até hoje. Que eu percebo que eu não vivi. Eu não pude nem botar no meu filho o nome do avô de Pedro. As pessoas iriam estranhar. E Pedro se valeu, pela vida fora, da intimidade única com as mulheres. A verdade é que ele nunca conhecera um homem. Fora criado na casa imaculada da avó, em companhia de Du e de duas moças, que eram da igreja e raramente apareciam. Ele nunca soube do capitão, do avô, do seu pai, nunca soube se Du tivera noivo ou marido. Ele saiu do colo de Du para a cama das meninas da casa de Dona Vilma. Delas para Lúcia, de Lúcia para Samanta, e agora voltava de novo para os braços de Du. E aquele abraço na rodoviária pareceu durar horas, e toda a sua vida passava diante de seus olhos. Só entendi o amor de Mirtes pelo artista quando conheci aquele que seria o mesmo para mim. Fiquei sozinha na fazenda, remoendo a dor de perder minha filha, remoendo a dor de não ter conseguido salvar Mirtes daquela loucura. Ele não me disse nada, só me confortou. Naquela casa de fazenda, perdida no meio do nada, já naquela idade, foi que eu fui conhecer o amor.
O capitão tinha sido um bom marido, mas era obrigação. Se foi assim que aprendi, nunca recusar o marido para ele não procurar outra e nunca se oferecer para ele não pensar mal. Mas com ele eu não tinha obrigação de nada. Era desejo só. Eu não entendia nada dessas coisas. Casei moça, sem qualquer noção. E levei 20 anos servindo ao capitão sem nenhum gosto. A sua cabeça girava e rodopiava uma ciranda aparecendo em flashes. A foto de Mirtes, os esmaltes de Samanta, os quindins de Du, as cartas de Ciana, as armas de Lúcia, os peitos de Samanta, os olhos de Lúcia, o vestido branco de Mirtes, as lágrimas caladas de Du, as tralhas de Ciana, a casa toda branca, o varal colorido da casa de Dona Vilma, as paredes mofadas da prisão, a letra redonda de professora nas cartas de Ciana, as contas de santo de Du, e o cheiro de acetona, o cheiro de café, o cheiro de sangue. Mirtes vestida de noiva, Samanta envelhecida, Lúcia desaparecida, Ciana morta. A vida real, a vida das cartas, a prisão, a tortura, a falta de luz, o filho que ele nunca teve, para botar o nome do capitão, continuar o nome da família, filho único sem filhos, acabava nele a sua família. Ele nunca soube que era ter um filho. Boa noite, seja bem-vindo. O rapaz olhava para mim com uma estranha curiosidade. Ai, que eu tive uma vontade de abraçá-lo e dizer: conserve-se assim, puro amor por minha filha. Mas isso não era de bom tom, nem a essa altura da vida eu acreditaria numa promessa tola como essa. Só consegui dizer engasgada de lembranças: fique à vontade, aceita isso. Sob o aparador da sala, retratos. Ai, como eu queria que Pedro estivesse comigo nesses retratos, em cada um deles. Mas eu nem pediria tanto. Eu só queria que Pedro soubesse que eu estou viva, que eu estou bem, que a gente tem um filho. De todas as dores que eu trago, essa é a dor maior. Ele nunca soube que teve um filho. Foi a última vez que vi Mirtes. Ela tinha que ir embora, porque se ela se atrasasse, o ordinário batia nela. Deu o dinheiro da feira todo a ela, depois eu resolvia. Mirtes era tão bonita. Queria ser enfermeira na guerra. E agora era um restinho de gente. Tava magra, cabelo ralo, faltando dentes e o olho de choro. Botei minha menina no colo, oh minha menina, e chorei feito uma cabrita desmamada. Chore não, não chore não. Tá tudo bem, Du, eu sou feliz. Não chore não, Du. A gente briga um pouco, mas passa, né? Ele não é de todo ruim, não. É só quando bebe, né? E era Chore ela. não, Du. Era ela que me consolava. Ciana nunca derramou uma lágrima. Nem quando o capitão morreu, nem quando Mirtes fugiu. Ah, Ciana, minha irmã, quantos pecados! Quanta mentira! Para
que escorraçar a menina desse jeito? Pra quem? Você só fez isso tudo porque nunca gostou de ninguém, nem de Pedro. Ele não merecia viver assim, feito um boneco seu, sem saber quem era, sem saber de nada. Ah, Ciana, como é que é? Apareceu uma criança assim do nada. Botaram na porta? Porque filho de Mirtes ele não era. Quem era Pedro? E agora? Para que essa mentira de acidente, Ciana? A menina viva, passando necessidade. E esses anos todos escrevendo para Pedro. Tudo maluquice de sua cabeça. E agora você morre. Quer levar tudo junto pro buraco, junto com o seu segredo. E o pobre do menino, ele nunca soube de quem era filho. Mas meu amor por esse homem me fez fazer uma loucura maior do que a de Mirtes. Fiquei com ele na fazenda, vivendo como casada. Naquele fim de mundo, quase todas eram amigadas. Demorava muito de aparecer o padre por lá. E quando ele chegava para fazer o casamento de uma vez só, os meninos já eram grandes. Já tinha passado o primeiro brilho das paixões. E ninguém mais se dava ao trabalho de fazer roupa nova para casar. Naquela casa, no meio do nada, é que eu fui entender o que era ser feliz. Andava descalça, comia pimenta, tomava pinga, dava risada alto, dançava, nadava nua, fazia coisas que eu nunca sonhei em fazer. E era plenamente, absolutamente feliz. Eu não sabia quanto tempo ia durar aquela vida louca, aquele amor louco, mas não importava. Eu tinha sido a vida inteira conduzida por meu pai, pelo capitão, e pela primeira vez eu mesma me conduzia. Mas aí peguei barriga, naquela idade, não sabia o que fazer. Eu não podia criar um menino assim, bastardo, sem nome de pai. Mas a senhora era viúva, poderia ter se casado novamente e pronto. Mas quem eu era por dentro não me deixou. Eu não podia casar com um peão, quase preto, analfabeto, ser mãe podendo ser avó, manchar a memória do capitão, afrontar meu pai, minha mãe, dar razão a Mirtes. Eu não podia, eu não conseguia. Tive tanta inveja de Mirtes, da coragem dela. Eu não tive essa coragem. Deixei aquele que foi meu único amor.
casa da fazenda e voltei para a cidade com Pedro no colo. Registrei como neto. Naquele tempo isso não era difícil. Escrevi uma vida para Pedro. Como eu queria que tivesse sido a minha. Como eu queria que tivesse sido a vida de Mirtes. Uma vida coberta pela honra. Não me arrependo de nada, padre. Ele nunca soube que era meu filho.